Você já se perguntou se há algo além do que os olhos podem ver? Será que algumas pessoas realmente possuem dons especiais que as conectam diretamente ao divino? No vídeo de hoje, vou revelar os mistérios dos dons espirituais e descobrir os segredos que apenas os verdadeiros escolhidos possuem. Se você quer saber se tem esses dons ou como eles influenciam a jornada espiritual dos escolhidos, fique até o final. Vou revelar detalhes que podem mudar sua percepção sobre esses poderes ocultos e como eles impactam a vida de quem os possui. Então, antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos profundos sobre espiritualidade e dons espirituais. Os dons espirituais sempre foram envoltos em um ar de mistério. São habilidades que transcendem a lógica, frequentemente interpretadas como uma conexão direta com o divino. Mas o que exatamente são esses dons? Ao contrário de talentos que podem ser desenvolvidos com prática, os dons espirituais são recebidos de forma inesperada, como presentes vindos de uma dimensão superior. Aqueles que os possuem frequentemente relatam experiências que desafiam as explicações racionais, levando muitos a acreditar que eles têm um propósito além do material. Esses dons não são concedidos a todos, mas apenas a uma pequena parcela da população, os chamados escolhidos. Pessoas que manifestam esses talentos especiais frequentemente se veem em uma posição de responsabilidade, pois seus dons têm o poder de transformar vidas ao seu redor. Desde habilidades de cura até uma intuição aguçada que antecipa eventos futuros, os dons espirituais têm um impacto significativo, tanto no portador quanto nos outros. No entanto, entender o verdadeiro significado desses dons requer mais do que uma análise superficial. Eles são uma validação da própria espiritualidade do indivíduo e da sua conexão com algo maior. Não é apenas uma questão de habilidade, mas de missão. Os escolhidos frequentemente desempenham um papel essencial no plano maior, ajudando outros a enxergar além das limitações do mundo físico e a entrar em contato com o espiritual. Este mistério, embora fascinante, também levanta uma série de perguntas. Como os dons espirituais se manifestam? E, mais importante, como podemos identificar esses dons em nós mesmos ou em outros? Explorar esses talentos espirituais é o primeiro passo para entender a verdadeira missão de quem os possui, e essa jornada começa com a aceitação de que há algo mais além do que os olhos podem ver. Ao longo deste vídeo, você terá a chance de descobrir se possui um desses dons e como eles podem transformar sua vida. Os dons espirituais muitas vezes deixam as pessoas questionando: será que são realmente uma conexão divina ou apenas coincidências inexplicáveis? A verdade é que, para muitos dos escolhidos, os dons não são algo que possa ser facilmente ignorado. Eles surgem de maneiras que parecem predestinadas, como se o universo estivesse se comunicando diretamente com eles. Esses eventos, que podem parecer acasos para alguns, são percebidos pelos escolhidos como sinais claros de um alinhamento com o plano espiritual. A intuição é um exemplo clássico desse fenômeno. Para uma pessoa comum, um pressentimento pode ser apenas isso, uma sensação vaga. Mas, para os escolhidos, a intuição se manifesta de forma tão intensa e clara que eles conseguem antecipar eventos antes mesmo que eles aconteçam. Não há explicação lógica, mas é como se eles estivessem sempre em sintonia com algo maior, como se pudessem ler os sinais invisíveis que a maioria das pessoas não percebe. Além disso, esses dons muitas vezes aparecem nos momentos mais cruciais da vida. Quando tudo parece incerto, os escolhidos relatam sentir uma força que os guia, como se recebessem instruções diretas do universo sobre que decisões tomar. Esses eventos repetidos reforçam a ideia de que os dons espirituais não são simples coincidências, mas evidências de uma conexão direta e pessoal com o divino. Porém, essa conexão vem acompanhada de um peso. Os escolhidos precisam estar atentos à forma como utilizam seus dons, pois, com grandes poderes, vem também uma grande responsabilidade. Eles não podem ignorar os sinais nem os eventos que aparecem em sua vida, pois fazem parte de um propósito maior que precisa ser cumprido. Identificar os sinais que indicam que alguém é um escolhido nem sempre é uma tarefa fácil. Esses dons espirituais se manifestam de maneira sutil. Em muitos casos, podem passar despercebidos para a pessoa que os possui. No entanto, há alguns traços que frequentemente aparecem entre os escolhidos, e reconhecê-los pode ser o primeiro passo para entender a própria jornada espiritual. O primeiro sinal que muitos escolhidos relatam é uma forte intuição. Eles sentem uma certeza interior sobre pessoas, lugares e eventos, mesmo que não haja uma explicação lógica para isso. Essa intuição é mais do que uma simples sensação de pressentimento, é uma certeza profunda,
como se já soubessem o que está por vir. Esses momentos de clareza espiritual são um dos primeiros indícios de que alguém pode ser um escolhido. Outro sinal comum é a empatia aumentada. Os escolhidos costumam sentir as emoções dos outros com uma intensidade que pode ser avassaladora. Eles se conectam profundamente com a dor, a alegria e as preocupações daqueles ao seu redor, muitas vezes sentindo como se fossem suas próprias emoções. Essa sensibilidade é o que lhes permite ser guias e curadores naturais para aqueles que os rodeiam. Os escolhidos também tendem a atrair pessoas em busca de orientação ou ajuda. Essa gravidade espiritual ocorre porque aqueles que possuem dons espirituais emitem uma energia diferente, que é percebida pelos outros, mesmo que de forma inconsciente. Pessoas que precisam de cura ou clareza frequentemente buscam os escolhidos, pois sabem que esses indivíduos têm algo especial a oferecer. Os dons espirituais são habilidades que vão além do comum, e sua natureza transcende qualquer tipo de explicação lógica. Eles não são talentos que podem ser treinados ou aprendidos. Em vez disso, são capacidades que se manifestam espontaneamente, conectando o portador a uma realidade maior, invisível aos olhos humanos. A origem desses dons é profundamente espiritual, e sua manifestação é um sinal claro de que o indivíduo foi escolhido para desempenhar um papel especial no plano divino. Um dos aspectos mais fascinantes sobre os dons espirituais é a forma como eles se manifestam de maneiras únicas para cada pessoa. Enquanto alguns podem ter uma intuição extraordinária, outros podem possuir o dom da cura, ou a capacidade de se comunicar com seres espirituais. Esses dons variam, mas o que os une é o fato de todos estarem enraizados em uma conexão profunda com o divino. O que torna esses dons ainda mais extraordinários é o fato de que eles geralmente surgem em momentos de grande necessidade. Quando uma situação exige uma intervenção espiritual, o dom do escolhido se ativa, permitindo que ele haja de acordo com as necessidades do momento. Isso pode acontecer de maneira sutil, como uma intuição repentina, ou de forma mais dramática, como uma visão ou premonição clara. Entender a verdadeira natureza dos dons espirituais é essencial para reconhecer a sua importância. Eles não são apenas habilidades místicas, mas ferramentas valiosas que os escolhidos usam para cumprir suas missões na Terra. Esses dons permitem que eles ajudem outras pessoas, guiem suas ações e cumpram o papel que lhes foi dado pelo universo. A intuição é frequentemente o primeiro dom que os escolhidos manifestam em suas vidas. Essa voz interior não é apenas uma sensação vaga, mas uma força poderosa que parece guiar suas ações de forma quase sobrenatural. A intuição dos escolhidos vai além do simples pressentimento. Ela é um canal direto de comunicação com o universo, trazendo informações que muitas vezes escapam à compreensão lógica. Essa intuição elevada permite aos escolhidos tomar decisões que parecem estar em perfeita sintonia com o que está por vir. Eles conseguem prever eventos, evitar situações perigosas, frequentemente, aconselhar outras pessoas com uma sabedoria que parece vir de um plano superior. O mais interessante é que essa intuição não se manifesta apenas em grandes momentos, mas também nas pequenas decisões do dia a dia, mostrando como os dons espirituais estão sempre ativos. Para os escolhidos, seguir essa intuição é fundamental. Ignorá-la pode gerar uma desconexão com o propósito maior. Quando se distanciam desse guia interior, muitas vezes enfrentam consequências como um sentimento de perda ou confusão espiritual. Por outro lado, quanto mais confiam e desenvolvem esse dom, mais claro ele se torna, permitindo que eles naveguem pelo mundo com confiança e sabedoria. Essa intuição elevada também serve como um teste. Muitos escolhidos, ao longo de suas jornadas, precisam aprender a confiar cada vez mais nessa capacidade, mesmo quando tudo ao redor parece ir contra o que a intuição sugere. Esse é o primeiro passo para desenvolver plenamente os dons espirituais e aceitar o papel de escolhido. Possuir dons espirituais é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Os escolhidos não recebem esses dons por acaso, e a maneira como eles os utilizam pode ter profundas implicações, tanto para si mesmos quanto para os outros. Quando alguém reconhece seus dons espirituais, essa percepção vem acompanhada de um fardo, a obrigação de usar esses poderes de maneira sábia e compassiva. A responsabilidade dos escolhidos está ligada à sua capacidade de influenciar a vida de outras pessoas. Como guias espirituais, curadores ou conselheiros, suas palavras e ações podem trazer transformação para aqueles que os cercam. No entanto, com esse poder vem o risco de abuso ou negligência. Um dom mal utilizado pode causar danos em vez de curar, e por isso os escolhidos devem estar sempre atentos à pureza de suas intenções.
Essa responsabilidade oculta muitas vezes leva os escolhidos a viver em constante autoavaliação. Eles precisam se perguntar se estão cumprindo seu papel corretamente, se estão ajudando os outros de maneira genuína ou se estão sendo levados por vaidades e egos. Essa reflexão constante é necessária para que possam manter a integridade de seus dons e evitar cair nas armadilhas do ego. Além disso, o peso da responsabilidade pode se manifestar emocionalmente. Muitos escolhidos sentem uma pressão interna para sempre agir de acordo com seus dons, o que pode levar ao esgotamento. Aprender a equilibrar o uso dos dons com o autocuidado é um desafio constante para aqueles que carregam essa missão espiritual. Os dons espirituais não apenas transformam a vida de quem os possui, mas também têm um impacto profundo nas pessoas ao redor. Aqueles que são tocados pelos dons dos escolhidos muitas vezes relatam uma mudança significativa em suas vidas, seja por meio de uma cura física, emocional ou espiritual. Esse poder transformador é o que torna os dons espirituais tão preciosos, ao mesmo tempo, tão desafiadores de se carregar. Aqueles que possuem dons como o da cura, por exemplo, têm a capacidade de aliviar a dor de outras pessoas de maneiras que vão além do que a medicina tradicional pode explicar. Para quem recebe essa cura, o impacto é imediato e muitas vezes visto como um milagre. Já aqueles que possuem o dom da visão espiritual conseguem oferecer clareza e orientação em momentos de crise, ajudando as pessoas a enxergarem além dos desafios imediatos e encontrarem um caminho de esperança. Os escolhidos são, portanto, catalisadores de mudança. Eles não apenas transformam suas próprias vidas, mas também iluminam o caminho para aqueles que estão ao seu redor. Esse impacto é sentido em pequenas e grandes ações, desde uma palavra de conforto até uma intervenção espiritual profunda. A vida dos escolhidos é marcada por essa capacidade de tocar os outros de maneiras que transcendem o entendimento racional. No entanto, é importante lembrar que esse impacto transformador não é algo que os escolhidos devem forçar. O verdadeiro poder de seus dons reside na sua autenticidade e na disposição de permitir que o universo guie suas ações. Quanto mais alinhados com seu propósito, maior será o impacto positivo que poderão gerar no mundo. Entre os dons espirituais mais profundos, a empatia e a cura se destacam por sua capacidade de tocar almas de maneira transformadora. Para os escolhidos que possuem o dom da empatia, sentir as emoções dos outros não é apenas uma questão de identificação, mas uma verdadeira imersão nos sentimentos alheios. Eles são capazes de perceber a dor, a alegria, o medo e a esperança de quem está ao seu redor como se fossem suas próprias emoções. Esse nível de sensibilidade espiritual permite que os escolhidos ajudem aqueles que sofrem, oferecendo conforto e orientação de uma forma que vai além das palavras. A empatia, quando combinada com o dom da cura, cria uma habilidade ainda mais poderosa. Os escolhidos que possuem essa combinação são frequentemente procurados por pessoas que precisam de cura emocional ou física. A cura pode ocorrer através de gestos simples, como uma palavra de conforto ou uma oração silenciosa, ou de formas mais tangíveis, como o toque ou a imposição de mãos. Esses indivíduos são como canais de energia divina, capazes de restaurar o equilíbrio em corpos e almas debilitadas. No entanto, carregar esses dons pode ser um desafio. A empatia extrema pode se tornar um fardo emocional, especialmente quando os escolhidos absorvem a dor e o sofrimento dos outros. É comum que eles sintam uma sobrecarga de emoções, o que pode levá-los ao esgotamento. Por isso, é essencial que aprendam a proteger sua própria energia, garantindo que suas capacidades de cura não drenem suas forças. Ainda assim, a combinação de empatia e cura é uma das maneiras mais impactantes de os escolhidos cumprirem sua missão espiritual. Eles trazem alívio e esperança para aqueles que cruzam seus caminhos, oferecendo não apenas consolo, mas também uma transformação profunda em suas vidas. O dom da clarividência é um dos mais misteriosos e fascinantes entre os dons espirituais. Os escolhidos que possuem essa habilidade são capazes de ver além do que os olhos físicos conseguem enxergar, acessando informações ocultas que escapam à percepção comum. Essas visões podem revelar eventos futuros, insights sobre o passado ou até mesmo conexões com dimensões espirituais que estão fora do alcance da maioria das pessoas. É como se o véu entre o mundo físico e o espiritual fosse mais fino para os clarividentes. Essas visões muitas vezes se manifestam de forma simbólica, exigindo que os escolhidos interpretem o que estão vendo. Por exemplo, uma visão pode mostrar uma cena aparentemente comum, mas carregada de significados ocultos que precisam ser desvendados. Com o tempo, os clarividentes desenvolvem uma compreensão intuitiva dessas mensagens,
aprendendo a decifrar os símbolos e a usá-los para guiar suas ações e as de outros. Além das visões do futuro, a clarividência também pode revelar o estado espiritual de uma pessoa ou de um ambiente. Os clarividentes são capazes de perceber energias sutis que indicam se uma pessoa está em harmonia ou em desequilíbrio, ou se um lugar está carregado de energias negativas ou positivas. Esse conhecimento é uma ferramenta poderosa para trazer clareza e cura para aqueles que buscam orientação. No entanto, lidar com visões constantes pode ser uma experiência desafiadora. Os clarividentes frequentemente se sentem sobrecarregados pela quantidade de informações que recebem, o que pode gerar confusão ou ansiedade. Para equilibrar esse dom, é importante que eles desenvolvam práticas de meditação e discernimento, aprendendo a canalizar essas visões de forma construtiva e a proteger-se de energias indesejadas. Ser um escolhido com dons espirituais pode ser uma experiência profundamente solitária. Embora seus dons os conectem ao divino e a uma missão espiritual elevada, essa conexão muitas vezes os afasta das pessoas comuns. Aqueles que não possuem dons espirituais ou que não acreditam em sua existência podem tratar os escolhidos com ceticismo ou desdém, o que cria uma barreira emocional entre eles e o mundo ao seu redor. Essa falta de compreensão gera um sentimento de isolamento, como se os escolhidos pertencessem a uma realidade diferente. Esse isolamento pode se manifestar de diversas formas. Muitos escolhidos relatam que, ao compartilhar suas visões, intuições ou experiências espirituais com outras pessoas, são vistos como estranhos ou desconectados da realidade. Essa rejeição faz com que eles guardem seus dons para si, temendo o julgamento ou a ridicularização. Como resultado, eles acabam se afastando de amigos, familiares e até mesmo da sociedade em geral, o que aprofunda ainda mais o sentimento de solidão. Entretanto, essa jornada solitária também pode ser vista como uma oportunidade de crescimento espiritual. A solidão permite que os escolhidos se voltem para dentro de si mesmos, conectando-se ainda mais profundamente com o divino e com sua própria missão. Nesses momentos de introspecção, eles encontram a força necessária para continuar sua jornada, sabendo que estão cumprindo um propósito maior, mesmo que os outros não o compreendam. Lidar com essa solidão é um dos grandes desafios dos escolhidos. Muitos encontram consolo em comunidades espirituais ou em pessoas que compartilham suas crenças. Outros recorrem à meditação e à oração como formas de manter sua conexão com o divino. Independentemente do caminho escolhido, o importante é que os escolhidos nunca percam de vista o motivo pelo qual receberam seus dons, transformar vidas e espalhar luz, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Embora os dons espirituais sejam uma bênção, eles também trazem desafios que podem ser difíceis de suportar. Ser portador de dons espirituais é viver em um estado constante de responsabilidade, onde cada decisão e ação deve ser ponderada com cuidado. Para muitos escolhidos, o peso de saber que suas escolhas podem impactar profundamente a vida de outras pessoas é um fardo emocional pesado. Esse fardo é amplificado pelo fato de que, muitas vezes, os escolhidos sentem que precisam estar à altura de expectativas elevadas, tanto de si mesmos quanto do divino. Um dos maiores desafios enfrentados pelos escolhidos é a sobrecarga emocional e energética. Os escolhidos são extremamente sensíveis às energias ao seu redor, e essa sensibilidade pode levá-los a absorver as emoções e os problemas dos outros. Isso gera um desgaste físico e espiritual, que muitas vezes se manifesta como exaustão, ansiedade ou até mesmo doenças físicas. Aprender a lidar com essa sobrecarga é essencial para que os escolhidos consigam continuar sua jornada sem se esgotar. Outro desafio comum é o medo de não estar à altura de suas responsabilidades espirituais. Os escolhidos frequentemente se perguntam se estão usando seus dons da maneira certa ou se estão ignorando sinais importantes que deveriam seguir. Esse medo de falhar pode ser paralisante, fazendo com que os escolhidos se afastem de suas missões por medo de cometer erros. No entanto, é importante que eles lembrem que seus dons foram concedidos por uma razão e que, com a prática e a humildade, eles podem aprender a usar essas habilidades de maneira eficaz. Ao desafio da dúvida, muitos escolhidos, em algum momento de sua jornada, questionam se seus dons são reais ou se estão apenas imaginando as coisas. Esse conflito interno entre a razão e a espiritualidade pode ser perturbador, mas também é parte do processo de amadurecimento espiritual. Superar essa dúvida requer fé e confiança no divino, sabendo que o verdadeiro poder dos dons espirituais se revela com o tempo e com a experiência. Para os escolhidos,
Manter-se alinhado com suas missões espirituais e proteger suas energias é fundamental para garantir que seus dons sejam utilizados de maneira eficaz. Viver em um mundo cheio de distrações e energias negativas pode desviar os escolhidos de seus propósitos, e por isso é crucial que eles cultivem práticas de proteção espiritual e equilíbrio energético. Essas práticas não apenas ajudam a preservar sua energia, mas também reforçam sua conexão com o divino, permitindo que seus dons floresçam. Uma das formas mais comuns de proteção espiritual é a meditação. Para os escolhidos, meditar regularmente é uma maneira de limpar sua mente e seu espírito, removendo as energias negativas que podem ter sido absorvidas ao longo do dia. A meditação também permite que eles se conectem diretamente com o divino, recebendo orientações e insights sobre como devem proceder em suas jornadas espirituais. Além da meditação, outra prática poderosa é o uso de proteções energéticas, como cristais, mantras ou orações específicas. Essas ferramentas ajudam os escolhidos a criar um escudo ao redor de sua aura, impedindo que as energias negativas de outras pessoas ou ambientes penetrem em sua vibração pessoal. Alguns escolhidos também se utilizam de rituais de limpeza, como banhos de ervas ou o uso de incensos, para purificar sua energia e renovar suas forças espirituais. Por fim, é essencial que os escolhidos mantenham um estilo de vida equilibrado. Alimentação saudável, descanso adequado e momentos de solitude são vitais para que eles possam continuar cumprindo sua missão sem se desgastar. Manter esse equilíbrio é a chave para que os dons espirituais permaneçam em harmonia e para que os escolhidos possam continuar ajudando os outros sem comprometer seu próprio bem-estar. Os sonhos e as visões desempenham um papel crucial no despertar espiritual dos escolhidos. Muitas vezes, os dons espirituais começam a se manifestar durante o sono, quando o subconsciente está mais aberto às influências espirituais. Sonhos vívidos, cheios de simbolismo e mensagens ocultas, são um dos primeiros sinais de que os dons espirituais estão despertando em uma pessoa. Para os escolhidos, esses sonhos não são meras construções da mente, mas sim comunicações diretas do universo ou do plano divino. Visões, por sua vez, ocorrem quando os escolhidos estão em um estado de consciência elevado, seja através da meditação, orações ou até mesmo de maneira espontânea. Nessas visões, eles podem receber informações sobre eventos futuros, mensagens espirituais ou até mesmo instruções sobre como devem agir em sua jornada. Esses momentos de clareza espiritual são fundamentais para que os escolhidos entendam o caminho que precisam seguir e como devem utilizar seus dons. A interpretação dos sonhos e visões, no entanto, pode ser um desafio. Muitas vezes, as mensagens vêm de forma simbólica, exigindo que os escolhidos desenvolvam a habilidade de decifrá-las. Isso requer paciência e prática, mas com o tempo, os escolhidos aprendem a reconhecer os padrões e os sinais que o universo lhes envia. Manter um diário de sonhos e visões é uma prática útil para acompanhar essas mensagens e entender como elas se conectam à vida cotidiana. À medida que os escolhidos começam a prestar mais atenção aos seus sonhos e visões, eles experimentam um despertar espiritual ainda mais profundo. Esse despertar os ajuda a compreender melhor seu papel no plano divino e a fortalecer sua conexão com o espiritual, permitindo que seus dons se desenvolvam plenamente. A comunicação direta com o divino é um dos dons mais raros e poderosos que um escolhido pode possuir. Esse dom permite que o indivíduo receba mensagens claras e diretas de entidades espirituais, como anjos, guias ou até mesmo do próprio Criador. Para os escolhidos que possuem essa habilidade, a experiência de falar diretamente com o divino é algo profundamente transformador, mudando não apenas suas vidas, mas também a de todos ao seu redor. Essa comunicação pode ocorrer de diversas formas, através de visões, palavras, sentimentos ou até mesmo através de sinais no ambiente. Aqueles que possuem esse dom relatam sentir uma presença constante ao seu lado, guiando seus pensamentos e ações de forma que parecem sempre alinhadas com um propósito maior. Para muitos, é como se fossem intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, capazes de transmitir mensagens que trazem conforto, cura e direção para os outros. No entanto, carregar esse dom vem com uma grande responsabilidade. Os escolhidos que se comunicam com o divino precisam ter discernimento e sabedoria para interpretar corretamente as mensagens que recebem. Nem sempre essas comunicações são claras, e há o risco de que as interpretações erradas possam levar a decisões equivocadas. Por isso, a prática constante de meditação e oração é crucial para que os escolhidos mantenham sua mente e espírito alinhados. Este dom, apesar de raro, é uma verdadeira bênção para a humanidade.
Aqueles que possuem a capacidade de se comunicar diretamente com o divino atuam como faróis de luz em tempos de escuridão, guiando as pessoas para caminhos de cura, crescimento e espiritualidade. Seu papel é essencial para manter o equilíbrio entre o plano físico e o espiritual. A aceitação dos dons espirituais é o primeiro passo para o verdadeiro crescimento espiritual dos escolhidos. Muitos, ao descobrir seus dons, sentem medo, confusão ou até mesmo rejeição, pois esses poderes muitas vezes desafiam a lógica e a normalidade da vida cotidiana. No entanto, para que os dons possam florescer plenamente, é essencial que os escolhidos aceitem sua natureza espiritual e abracem o papel que lhes foi dado pelo divino. Aceitar os dons espirituais não significa apenas reconhecer sua existência, mas também entender a responsabilidade que vem com eles. Muitos escolhidos lutam contra o peso dessa responsabilidade, temendo que não estejam à altura do que é esperado. No entanto, o crescimento espiritual só ocorre quando eles abraçam seus dons com confiança e humildade, permitindo que o universo guie suas ações e decisões. Esse processo de aceitação também envolve um trabalho interior profundo. Os escolhidos precisam confrontar seus medos, dúvidas e inseguranças para que possam se alinhar completamente com suas missões espirituais. Isso exige coragem, fé e uma confiança inabalável no plano divino. Quanto mais os escolhidos aceitam seus dons, mais claros e poderosos eles se tornam, permitindo que sua influência se espalhe de maneira positiva para todos ao seu redor. A aceitação dos dons espirituais é o caminho para o verdadeiro crescimento espiritual. Quando os escolhidos abraçam sua missão, eles se tornam instrumentos do divino, capazes de transformar vidas e trazer luz ao mundo. Esse processo é uma jornada contínua de autodescoberta e evolução, onde cada passo traz novas oportunidades para aprender, crescer e servir à humanidade de maneira profunda e significativa.